Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos falar sobre as notícias de hoje, né? Infelizmente, por enquanto, o Santos continua frustrando o seu torcedor, né? Com algumas notícias que saíram sobre as contratações, mas eu vou pegar as mais atualizadas aí, resumir e a gente conversar, tá? Qual que seria as notícias de hoje? Primeiro, o Rômulo, né? Vamos saber como a situação do Rômulo lá do Tigres do México, que o Santos fez uma proposta, né? De 30 milhões de reais. Guilherme, se o Guilherme realmente vai continuar ou não no Santos. E tem outros pontos também, tá, rapaziada? Lucas Meirelles, tá? Mas antes disso, rapaziada, peço pra vocês curtirem o vídeo, curta, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, compartilhe o vídeo, deixe o seu hype, comente, tá bom? Que o canal vai crescendo aos poucos. Eu também peço, rapaziada, pra vocês, se vocês quiserem apoiar o canal, seja membro do canal, tá? Vai ajudar bastante e para fazer projetos futuros com vocês, beleza? Vamos pra primeira notícia aqui, justamente sobre o Rômulo, tá? Eu peguei um trecho aqui, ó, que o Santos fez a proposta de 30 milhões para o volante Rômulo do Tigres. Mas, segundo o Vendo Mussetti e o Sormani falando, o Tigres recusou a proposta, tá? Até porque o Rômulo, ele é um cara bem importante pro time. Ele é titular, né, do clube, dificilmente é substituído. É um volante que toma poucos cartões. E vamos ver o que o Sormani fala sobre isso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, com mais detalhes, tudo, tá lá no canal do Fábio Sormani. Ou euros, acho que euros. E o Tigres não aceitou. Porque foi o meu valor que eles pagaram no Internacional, não. Nós queremos mais. Olha só o cara que o Santos está contratando, hein? Como eu disse para vocês ontem, parece o novo Schmidt e o novo Rincon. Só que o cara não está jogando mais de volante. Eu não sei se os caras lá do Santos sabem disso. Pelo menos foi o que o rapaz está dizendo aqui. O cara está jogando de zagueiro pelo lado direito e quando forma aquela linha de três, ele joga centralizado. É ruim de saída de bola, é ruim de passe, mas não inventa. Porque tem consciência das limitações dele. Isso é ótimo. Entendeu? Boa na antecipação, não toma muito cartão e dificilmente se lesiona. Então, gente, é isso. As contratações do Santos nesse momento. O mercado fecha terça-feira, hein? Dia 2 de setembro. Hoje é quarta-feira, 27 de agosto. O Santos não contratou ninguém até agora. Ninguém até agora. O Santos precisa de 2 zagueiros. Ele precisa. Vai pagar com o quê? Não sei. Não sei. Marcelo Teixeira, presidente? Ele que descobre. Vai pegar esse dinheiro aí do Lucas Meirelles? Vai fazer o quê? É aquela velha história. Vende a base para contratar jogador que a gente não sabe se tem qualidade. E o Lucas Meirelles, a gente sabia muito bem, e a gente sabe muito bem que é um jogador de muito potencial. Eu acho o valor dele, 12 milhões, em termos de Santos Futebol Clube, um bom dinheiro. Porque o Santos não é o Palmeiras. O Santos não é o Flamengo. O Santos não tem como fazer jogo duro com essas equipes europeias, ou seja lá onde for. É o que eu falo, rapaziada. Eu vi muita gente no Twitter falando do Santos, tudo indignado que o Santos vendeu. Eu também acho, ele tem potencial, ele poderia ser titular. O Santos vendeu um moleque por muito mais caro, mas o problema é que o Santos não tá nessa zona de conforto. O Santos não coloca o moleque pra jogar. Então, óbvio, se ele tivesse num time com o Flamengo ou no Palmeiras, ele ia ser vendido pelo dobro do preço, pelo menos. Pelo dobro do preço. Sabe? Mas o Santos não tá nesse conforto para poder colocar o preço que ele quer, tá, entendeu? E às vezes a galera que só acompanha ali o Santos por cima, jornalista, não entende a dimensão do clube, entendeu? Como a situação que o clube passa hoje. Beleza, rapaziada? Então o Rômulo foi um pedido, como o Sormani falou, o repórter passou para ele, é um volante que tá jogando mais de zagueiro, não tem muita qualidade, aquele de volante que a gente gosta, né? Que pega a bola, arma, jogada, sai jogando, é um volante mais de marcação. Então tem esses riscos, mas foi um volante que foi aprovado pelo Vojvoda, tá? Era até um pedido dele. Mas vamos ver se vai surgir. Eu acho que vai ser descartado, tá? Até porque eu falei já no outro vídeo de antes de ontem. Futebol mexicano é um futebol que paga bem, é um futebol caro. Então os times lá, eles tem caixa para manter o jogador e ainda mais se ele for titular, né? Que é o caso do Rômulo. Beleza, rapaziada? Se vocês quiserem mais detalhes, tá o vídeo completo lá no canal do Sormani, tá? E a gente vai falar de outra notícia também aqui. Que seria, como eu falei no começo do vídeo, né? Guilherme, o pessoal perguntou, porque o Guilherme falou que ele queria rescindir com o Santos, não ia mais jogar pelo Santos, pelo que aconteceu na invasão de semana passada lá no CT, né? Mas sabemos que isso poderia dar uma reviravolta, às vezes o cara tá de cabeça quente, tal, e segundo o Vojvoda chegou, ele já foi jogador do Vojvoda pode ter conversado com ele, tudo, e vamos ver o que o Lucas Mussetti fala sobre a atualização do Guilherme, também, mesma coisa, tá? Se quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Lucas. No final de semana,
Guilherme, a situação é indefinida. O Vojvoda conversou com ele, se animou um pouco, depois recuou. O Santos ainda está vendo a possibilidade de jogar na Vila com a torcida do Santos, é algo que pesa um pouco. Tem gente que fala, não é melhor deixar ele fora? Tem data FIFA, depois ele jogaria fora de casa, contra o Galo. Então seriam 2 semanas para essa história esfriar. Então a situação do Guilherme ainda é definida para o final de semana. O Vojvoda quer contar com o Guilherme, inclusive como titular, contra o Fluminense. João Basso tem chance de voltar, está fazendo a transição física depois de uma lesão na coxa. Neymar deve jogar, volta a treinar entre quarta e quinta-feira. Estou gravando esse vídeo, o treino ainda não rolou, por isso que eu não tenho uma informação mais precisa, mas esse edema não é nada preocupante. Ele jogaria em situação normal contra o Fluminense, a não ser que peça para não jogar. E o Ilharão tá fora contra o Fluminense. Não é uma novidade. Deve voltar apenas contra o Atlético Mineiro e olhe lá. E olha lá. Então é isso, rapaziada. Então o Guilherme, o Vojvoda tá contando com ele, inclusive pelas faltas de jogadores que o Santos tem, não contratado ninguém, ele tá contando até pro Guilherme ser titular. O problema é colocar titular como a torcida vai receber ele no jogo. Será que ele vai ser utilizado ou não? E sabemos que o Guilherme ele tem um psicológico fraco. Se começar a encher o saco dele, ele não vai conseguir jogar, ele vai ficar preocupado, vai ficar encarando o torcedor, como ele já fez algumas vezes, né? Não sei se a palavra certa é mimado, né? Mas, cara, isso daí todo jogador de futebol sofre, né? Como falo, o jogador ganha muito bem pra poder passar por isso, né? Óbvio, não tô falando de agressão física ou agressão criminal, né? Tipo ameaça de morte, coisa assim. Mas ser xingado, hostilizado... Isso daí, cara, é da profissão, tá? Todos os jogadores, pelo menos a maioria, passa por isso, né? Inclusive os grandes jogadores passaram isso, né? Mas é isso, esperamos que o Basso também volte pro jogo do domingo. Não que o Basso chegue jogando de zagueiro, mas o Santos está precisando. Até porque o Tomás Palácio, como eu falei pra vocês, estava tudo fechado e agora deu uma recuada, né? Então o Santos não tem nenhum zagueiro chegando. E a gente não quer que o Luizão jogue mais, pelo menos eu não quero. Não está preparado, não sei nem se vai estar para jogar no Santos. E é isso, galera. Então, sobre o caso do Guilherme, vamos esperar realmente se vai vir ou não. Se vocês quiserem mais detalhes, está lá no vídeo do Lucas, tá bom? E pra gente fechar a notícia, foi justamente a que a gente tava falando no meio do caminho, que é do Lucas Meirelles, tá? O Santos já liberou o Lucas Meirelles para viajar, para negociar com o Shakhtar, né? Inclusive o contrato dele vai ser de 5 anos lá, e o Peixe vai ter direito a 15% de uma futura venda, tá? Então ele foi liberado, não participou mais dos treinos nem de ontem, nem de hoje. E segundo, ele já está na Europa, né? Já está... o Shakhtar acho que está mostrando as estruturas porque ele estava preocupado, como qualquer um de nós, né? Se fosse jogar num país que vive em guerra hoje, como estaria a situação lá? Então acho que o Shakhtar está jogando, está seguindo as regras do governo, que está jogando durante o dia, vai morar num lugar teoricamente seguro, né? E segundo o que eu estava também vendo no vídeo do Wagner Frederico, ele falou, né, que o Shakhtar ele vai ganhar 8 vezes mais que ele ganhava no Santos, né? Então isso só depende dos exames médicos, né? E a parte burocrática para se concretizar o valor. Agora, galera, pra gente fechar sobre o ponto do Lucas Meirelles, vou falar para vocês aqui. O problema é o quê? É o Santos vem revelando muitos jogadores de ataque bons nos últimos anos, né? Principalmente centroavantes. Óbvio, a gente está falando de centroavantes grandiosos, mas centroavantes que estão tão bem no futebol, né? Que não estão fazendo gols, estão sendo competitivos, né? Isso já faz alguns anos, algumas gerações, né? Então, se vocês forem voltar um pouco atrás, começou com o Yuri Alberto, o Santos não aproveitou muito bem o Yuri Alberto. Hoje querendo ou não, é um dos melhores centroavantes do país hoje, jogando pelo... Óbvio, tá machucado agora, tudo, mas ano passado fez um grande ano pelo Corinthians, esse ano, no Campeonato Paulista também, né? Faz gol em todos os clássicos, né? Inclusive contra o Santos. E o Santos vendeu pro preço de banana. E já vinha jogando muito bem no Internacional também, né? Outro centroavante é o Caio Jorge. Foi bem no Santos, chegou na final da Libertadores em 2020, né? O Santos também vendeu pro preço de banana. E hoje, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Marcos Leonardo, mais que o Santos caiu, Marcos Leonardo carregava o Santos, fazia gol direto, fez gol em jogos grandes, fazia gol no Corinthians, fazia gol em clássicos, e foi o artilheiro agora do Super Mundial, né, pelo Al Hilal, um dos artilheiros, né, e jogador super, hoje é um dos grandes centroavantes também, se provou, não só no Santos, já vem jogando bem no Benfica, foi para a Arábia e está jogando muito bem. Inclusive não vai ter espaço lá, mas tem muito mercado, tanto para a Europa, como já cogitaram de São Paulo querer trazer ele. Óbvio, acho que pelos salários é uma coisa quase surreal, né? A não ser que ele abre mão. Mas é difícil, rapaziada. E o Santos vem preço de banana também.
Óbvio, então o Lucas Meirelles é outro que eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar falando isso. Ou que ele vai estar em algum time da Europa, jogando muito, ou ele vai estar num time brasileiro, reforçando um time brasileiro, um Flamengo, da vida, um Palmeiras, e fazendo gol pra caramba. Pode cravar que eu tô dizendo isso. Se vocês quiserem pegar esse corte e daqui a 2 anos me cobrar, você vai falar, putz, você tava certo. Tenho certeza absoluta, rapaziada. Porque o Lucas Meirelles, assim, uma coisa, ele não ter muitas oportunidades se o centroavante do Santos estivesse dando conta. Mas não é do caso. Não é do caso. Qual foi o último gol do David Washington pelo Santos? Qual foi o último gol do Tiquinho Soares? E o Lucas Meirelles não tem oportunidade. Sempre jogando 5 minutos, 10 minutos. Entendeu? Então, o Santos perdeu uma... Eu tenho certeza absoluta. Se o Lucas Meirelles tivesse sido bem aproveitado do Paulista pra cá, hoje ele seria artilheiro, o titular absoluto do Santos, feito muitos gols, ou alguns gols importantes, e talvez seria um dos artilheiros do campeonato, porque eu tenho certeza absoluta nisso. Porque oportunidades que o Santos teve e o centroavantes não guardou, inclusive bolas que foram pro Guilherme, que o Lucas Meirelles, se estivesse ali, poderia ter feito. Porque no Sub-20 ele faz gol pra caramba. Faz gol pra caramba. Quem acompanha o Sub-20, óbvio, não assisto os jogos, tudo. Mas vejo os resultados, quem fez os gols, tudo. Ele faz gol todo jogo. E na seleção também Sub-20 é a mesma coisa. Entendeu? Então, rapaziada, óbvio, igual eu falei, a galera fica indignada, não é pra ter vendido, não é pra ter vendido. Galera, o Santos não é o Palmeiras, o Santos não é o Flamengo, cara. Que tem esse luxo de poder igual o Vitor Hugo. O Santos tá querendo trazer o Vitor Hugo, ele quer vir, mas o Flamengo quer muito dinheiro. E o Flamengo vai falar assim, se você não me pagar, eu não vou liberar. Ele vai ficar encostado aqui no banco, recebe em dia, cumpre com os direitos dele, e tá tudo certo. O Flamengo se dá o luxo pra fazer isso. O Santos não tem esse luxo. Então, eu acho, do mesmo jeito que eu acho absurdo a venda do Lucas Meirelles, porque eu sei que ele vai virar um centroavante pro rival daqui a uns anos, ou de um time europeu, eu entendo também a situação do clube. O que eu não entendo foi o Santos não ter aproveitado mais ele pela carência que os centroavantes do Santos que vinham jogando não estavam representando. Então, é isso que me revolta, porque se o Lucas Meirelles estivesse jogando, ele ia ser vendido muito mais caro. Ele foi vendido por 12 milhões de euros, ia ser vendido por 20. Pô, 20 milhões de euros é mais de 100 milhões, pô. De reais. É mais de 100 milhões. Então é isso que me revolta, rapaziada. É só isso. Entendeu? Então é o que eu falei pra vocês. E o Santos não tem o luxo de chegar o Lucas Meirelles. Se fosse da base do Palmeiras, ele ia vender por 30 milhões. 25 no mínimo. 25, 30 milhões. Flamengo é a mesma coisa. Esses caras hoje esses caras não vendem mais jogador por 10 milhões de euros, 8 milhões de euros. 15 milhões de euros. Não vende mais. Hoje, Flamengo e Palmeiras, talvez para começar a conversar com esses clubes, é 20 para cima. Dependendo de como o jogador é hoje em dia ainda. Da função, como ele está sendo, se ele tem bons números. Caso contrário... mas como você tem certeza disso? Só você vê as últimas vendas dos clubes. Nem vou falar o Estevão, o Hendrick, que eles foram titular absoluto. Mas pega o Vitor Reis, o zagueiro que era do Palmeiras. Ele jogou pouquíssimo no profissional... e foi vendido para o Manchester City por 30, 32, 35 milhões de euros. Um zagueiro. Entendeu? Então o clube se dá o luxo de colocar esses valores. Se você não quiser, beleza. Esse dinheiro não vai me fazer falta. Eu tenho caixa. Entendeu? Agora o Santos tá no desespero. Mas por isso que eu falo para vocês: precisa ser uma administração correta. Precisa vir gestões que acerte o clube, que aproveite melhor a base para o Santos conseguir dar oportunidades para esses meninos para poder vender. Eles são ativos do clube. Agora o que o Santos não pode fazer é pegar toda a grana do Lucas Meirelles, investir em 2, 3 caras de 35 anos, colocando contrato de 3 anos e vendendo e pagando salário de 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Igual o Tiquinho Soares, 34 anos, 35 anos, ganhando 1,5 milhão. Entendeu? Porque esses caras não vão mais dar retorno financeiro pro clube. Não vão mais dar retorno financeiro. Diferente da base, que é um ativo do clube. Por isso que tem que colocar o Souza pra jogar, tem que colocar o Montaigne pra jogar, tem que colocar o Robinho Júnior pra jogar. Porque se eles se despontam, o Santos faz um contrato amarrado, ferrado, e coloca a proposta, e se quiser comprar, tem que colocar o valor lá no céu. No modo de ser. Entendeu? Igual fez com o Brasão agora. Se reajuste de salário, tudo, e proposta de 7 milhões, igual do Flamengo de euros, não tem papo. Não tem papo, não tem nem como conversar com um valor desse. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Por enquanto as notícias foram essas, tá? Então, resumindo, Guilherme provavelmente vai pro jogo domingo. Voivoda tá contando com ele. Neymar vai pro jogo domingo.
Ele não tem nenhuma contusão, é só um edema. Inclusive, rapaziada, falando sobre o Neymar, não sei se vocês gostaram da convocação da seleção ou não, mas eu torço muito pro Neymar arrebentar domingo o jogo, pra calar a boca dos críticos aí que torcem contra, que não quer que ele vá pra seleção, né? Enquanto todo o meio de campo convocado são jogadores da Premier League, né? Como diz o Sormani, é a farsa do futebol, né? E jogadores de time pequeno. Então, como eu sempre falei, você quer ir pra seleção, é só você jogar na Premier League, não importa o time. Você pode pegar o Manchester City e o Burnley, o Southampton, que é os últimos colocados lá, e você vai estar na seleção brasileira. É o acordo que hoje a CBF deve ter com os clubes ingleses, porque é incrível como todos os meias são da Premier League. E o Matheus Pereira, nem eu vou falar do Neymar, Matheus Pereira que tá arrebentando o Cruzeiro, não vai pra seleção, né? Entre outros jogadores que também estão num bom momento aí no futebol brasileiro, né? E não são convocados pra seleção também. Mas assim, é CBF. CBF é isso. Por isso que a gente não consegue mais ganhar uma Copa do Mundo. Quem tem menos de 30 anos não viu. E não vai ver, talvez, tão cedo. Nem sei se vai ver de novo, mesmo ganhar uma Copa do Mundo, com esse pensamento aí, né? E somente no Brasil que o Neymar não seria convocado. Ah, mas como você sabe disso? Só você vê os grandes jogadores das grandes seleções, não importa o momento que ele estava. Ele sempre estava na seleção até quando ele mesmo se decidiu se aposentar pela seleção. O Messi do Inter Miami... Ah, mas você viu do Super Mundial, mas independente se estava jogando bem ou mal, ele está convocado. Suárez, até ele parar de aposentar pela seleção, bichado, com o joelho arrebentado, jogando já não estava mais jogando no mesmo nível, era convocado. James Rodrigues, não jogando nada no São Paulo, nada, absolutamente nada no São Paulo. Você não precisa nem falar. O James Rodrigues no São Paulo foi uma vergonha, mas ele já vinha jogando mal nos clubes. Mas mesmo assim é titular da Colômbia, absoluto, joga bem na seleção. E sempre é convocado. Sempre tá na convocação da Colômbia. Tem exemplo melhor que esse? O Vidal. Vidal já em baixa do Chile. Baixa. Jogando mal no Flamengo. Foi pra Universidade do Chile jogando mal. Já tava mal na Europa. Titular da seleção do Chile. Eu tô falando dos medalhões, rapaziada. Toda a seleção faz isso. Só a seleção brasileira que não convoca o Neymar. Isso é incrível. É indiscutivelmente absurdo. E além disso, é burrice, né? De marketing, planejamento. Porque se você tem um jogo no Maracanã, você tem o Neymar ali, ingresso mais caro você pode colocar, o estádio vai estar mais cheio, mais audiência para televisão, porque o Neymar, a volta do Neymar na seleção no Maracanã, só o marketing ter pensado nisso, cara. É só a galera falar, puta, cara, se vai dar audiência o jogo, com o Neymar vai dar uma audiência maior. É só ver os jogos do Santos, com o Neymar e sem o Neymar. Ingresso, o Santos, 55 mil pessoas, mesmo que tomamos de 6 do Vasco. Se o Neymar tivesse tomado o cartão no jogo anterior, não tivesse jogado contra o Vasco, será que ia lotar? Será que o jogo ia para ser televisionado? É só vocês verem o exemplo do jogo de domingo, rapaziada. Ia passar Santos e Bahia. Quando o Neymar foi suspenso, a Globo mudou, colocou Corinthians e Vasco. Não era o jogo da TV, o jogo da TV era Bahia e Santos. Entendeu? Igual domingo vai ser Fluminense e Santos, porque o Neymar tá sendo confirmado pro jogo. Senão a Globo ia passar outro jogo, ia pegar outro jogo e colocar no lugar. E a mesma coisa eu digo pra seleção brasileira. Maracanã, Neymar depois de 2 anos voltando pra seleção. Pô, audiência pra caramba ia dar, mesmo que ele ficasse no banco. Audiência pra caramba, ingresso mais caro, estádio mais cheio. Sabe, eu não sei se a palavra certa é burrice ou é estupidez. Tá ligado? Ou agir de má fé mesmo, que é o que eu acho que é. Então, enquanto a CBF quer que a mídia convoque os jogadores que ela quer, porque é o UOL, Globo, a Globo nem tanto, mais ou menos, alguns caras ali, mas o UOL, esses portais aí, B2, programa do Neto, deixa o Neymar fora, é o que eles querem, porque a audiência pra eles ficar falando mal. Pô, parabéns, Casagrande, Mili Lacombe, essas porcarias aí, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, né? Então, rapaziada, é isso. Eu sou um pouco mais velho. Eu sou da época de Ronaldo, Romário, Rivaldo. Todos esses caras aí de alto nível, Zidane, todos estrangeiros, né? Tudo. Então, pra mim, quanto mais caras que fazem diferença no futebol tiverem na partida, pra mim é melhor, né? Então, pelo Neymar, na minha concepção, ser o último dessas que lembra esses caras aí, do estilo de jogo dos caras que jogavam essa época, é o último que o Brasil tem. Então, vai fazer muita falta, tá? Mesmo que ele jogasse 10 minutos, 15 minutos, ficasse no banco,
Entendeu? É igual uma convocação. Eu assisti eliminatórias em 2001, 2003, 2004. Pô, você queria Ronaldo. Você não conseguia assistir jogo da seleção brasileira sem o Ronaldo. Pô, você é o Ronaldo fenômeno, tinha que estar. Ronaldinho Gaúcho. Como você vai ter uma convocação onde o Ronaldinho Gaúcho não tá? Mas mesmo que não tivesse um, mas naquela época tinha muito cara bom. Ah, o Ronaldo não foi, mas tinha o Ronaldinho, tinha o Rivaldo, tinha o Kaká, tinha o Adriano. Sabe? Hoje o Neymar não tá, não tem quem? Paquetá? Richarlison? É foda, galera. O nosso nível de futebol, assim, pra mim, despencou. A gente fala da água pro vinho, do vinho pra água. Mas é isso, rapaziada. Notícias foram essas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Fantástico News, tá bom? Curta, se inscreva, compartilha. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.